Ainda nesse tema sobre como a Capcom pode fazer um dinheiro fácil. Bem, se eu fosse a Capcom, eu investiria em outro rolê. Eu faria um Arrange Mode do Resident Evil Remake. Se não entendeu, um pouco de história. O primeiro Resident Evil do PlayStation 1 foi lançado em 1996 e ele fez um super sucesso. Teve cortes, obviamente, o estúdio cortou algumas coisas, mexeu em algumas coisas, e aí, baseado no sucesso, pensaram em lançar um corte do diretor, ou versão do diretor. E aí, um ano e meio depois, em 97, saiu o Resident Evil Director's Cut. Esse título é bem interessante porque Director's Cut é um termo do mundo cinematográfico, né? O corte do diretor do filme, que muitas vezes é muito diferente a versão do diretor e a versão do estúdio. E no caso Resident Evil, eles lançaram uma versão do diretor, sem os cortes que o estúdio, a Capcom, colocou no jogo. E aí eles colocaram trilha sonora, colocaram as cenas mais violentas, colocaram roupinhas novas, né? Que é jogo sem roupinha. E também aproveitaram e colocaram dois modos novos de jogo. O primeiro é um modo iniciante, que eu nunca joguei, me recusei a jogar. Eu não sei muitos detalhes, eu só sei que ele é, obviamente, fácil e vem o dobro de munição. E o outro modo é o modo Arrange. E o Arrange Mode do Resident Evil 1 do PlayStation tinha o quê? Os inimigos, eles estavam em lugares diferentes. Eles eram um pouco mais fortes do que o normal. E os itens, a maioria dos itens, estavam em lugares diferentes dentro do jogo. Inclusive os itens para resolver os quebra-cabeças, para resolver os enigmas, as chaves estavam em lugares diferentes. E o resultado disso é que o jogo se transformou em outra experiência. Eu fui uma pessoa que joguei muito Resident Evil, né? Inclusive consegui zerar o Resident Evil 1, 2 e 3 sem salvar em menos de 2 horas. Porque você joga e aí você descobre, e tem uma hora que você sabe qual é a melhor rota. Você sabe a localização dos itens, você sabe a melhor maneira. E o Arrange Mode dá uma variação nesse rolê. Ele dá uma nova forma de você jogar. Porque você tem que repensar tudo. E se você não sabe a localização dos itens, fica muito mais interessante. Inclusive, uma coisa que eu não esqueço é que um dos itens para sair da mansão, você precisa de 4 emblemas, né? O vento, a lua, o sol e as estrelas. E no Arrange Mode, o emblema da lua está dividido ao meio. Então, ao invés de procurar e investigar a mansão atrás de 4 itens, você tem que encontrar 5, combinar para poder sair. Então ele muda várias coisas e transforma o jogo em outra experiência. E a Capcom, se a Capcom está precisando fazer um dinheiro fácil, ela poderia fazer o Arrange Mode do Resident Evil Remake. Por que seria um dinheiro fácil? Primeiro, porque o custo seria baixo. Os cenários já estão feitos, os modelos já estão feitos, os itens já estão feitos, os inimigos já estão feitos, a estrutura, a plataforma, tá tudo feito já. Tudo tá lá. A Capcom só precisaria fazer o quê? Contratar, sei lá, alguém para refazer o trajeto, para pensar a localização dos itens de uma maneira que fique interessante, desafiador, que mude a experiência do jogador. E uma outra pessoa para programar isso. E pronto, tá feito. E como a Capcom pode fazer um modo, o Arrange Mode do Resident Evil HD, barato, a Capcom também pode vender barato. Barato num nível suficiente para todo mundo que tem o jogo comprar o jogo. Quem não tem o jogo, de repente pensar, rapaz, eu vou comprar esse jogo para ter uma experiência parecida com as coisas mais antigas, vintage, old school. E, né, garante um retorno financeiro. Então ele pode vender barato o suficiente para todo mundo querer comprar, mas não barato o suficiente para não ter lucro. E é uma maneira de conseguir aí uma grana fácil. Então Capcom, escuta o conselho do Davi. Contrata 3 pessoas e faz um Arrange Mode. Você só precisa mudar a localização dos itens, mudar a localização dos inimigos,
mudar um ou outro detalhe aqui e ali, colocar um enigma diferente, de repente muda como é que aquelas caixas funcionam e pronto. Você tem uma nova experiência, você pode vender uma nova experiência para um jogador a um preço baratíssimo e garantir que todo mundo sai satisfeito no final. Quem é fã da experiência clássica vai ter aí uma nova oportunidade de ter uma experiência clássica e a Capcom ainda ganha uma grana. Então, fica aí a dica. O Arrange Mode do Resident Evil clássico. Faz uma coisa para quem é fã, faz uma coisa para quem não conhece.